Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Liga Brasileira de Goleiros. Hoje um workshop em parceria com a Keepermetrics, a plataforma aí de análise de desempenho para goleiros. Então a ideia hoje é a gente mostrar um pouco dessa ferramenta, da nossa parceria. O professor Leonardo aí vai estar também apresentando aí todos as funcionalidades da plataforma também, e a gente bater um papo aí sobre análise de desempenho hoje no futebol, especificamente para os goleiros. Boa noite, Léo. Boa noite, Rafa. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês. Boa. Então, vou começar aqui a nossa apresentação de hoje. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, Rafael, tranquilo. Tá dando para ver? Beleza. Ok? Estão conseguindo aí, tudo certo? Então vamos dar início aí. Então hoje é um workshop gratuito que a gente abriu, né? A gente fez também uma palestra há umas 2 semanas atrás sobre o processo de formação do goleiro, e hoje a gente também abriu uma outra palestra aí para a gente falar sobre análise de desempenho para goleiros, falar um pouco aí também dessa nossa parceria com a Keepermetrics, software para goleiros, para treinadores de goleiros, para fazer a gestão aí dos seus goleiros. Então, a ideia hoje é a gente fazer esse bate-papo, trocar ideias, e também se atualizar aí do que a gente tem para análise de desempenho do goleiro. Então, sejam bem-vindos todos que estão participando. Eu vi que tem alguns que se inscreveram que aí não participaram ainda de algum curso ou de alguma atividade da Liga, então todos sejam bem-vindos aí para nosso workshop hoje, que a ideia é a gente bater um papo aí sobre análise de desempenho e falar um pouco sobre os dados, sobre o que a gente tem aí, que a gente pode controlar no nosso dia a dia. Então, apresentando vocês, né, quem a gente é, para quem está aqui hoje a gente está fazendo workshop em parceria com a Keepermetrics. Nós somos da Liga Brasileira de Goleiros, a maior comunidade de goleiros do Brasil. Então, a gente promove hoje cursos, clínicas de treinamentos. Somos o idealizador do Campeonato Brasileiro de Goleiros, onde é uma competição específica aí de gol a gol no nosso país. E estamos na formação de novos treinadores, na qualificação dos treinadores. Então, sempre a gente está promovendo cursos, atividades que auxiliem, que capacitem novos treinadores. Léo, quer falar um pouco sobre a plataforma, sobre a parceria aí, nossa, você que está à frente aí. Eu falo sim, Rafa. Então, primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer estar podendo aqui demonstrar essa plataforma para vocês. Cara, essa plataforma, cara, ela foi criada especialmente para treinadores de goleiro, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre a plataforma e eu sempre falo a mesma coisa, que eu sempre fui um cara muito organizado, com as minhas sessões de treino, né, com as minhas análises, e eu vivia cheio de planilha, cara. Fazia planilha, 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 e às vezes eu sentia que as informações ficavam um pouco perdidas, né? Então, em parceria com uma outra pessoa, eu resolvi fazer essa plataforma que ela centra todas as informações num local só, num local único, né? Mais à frente, vou ter a oportunidade de demonstrar a plataforma na prática aqui para vocês. E essa parceria com a Liga, cara, veio para engrandecer o nosso trabalho, o trabalho que a Liga vem fazendo, que é muito importante, com os treinadores de goleiro. Tive a oportunidade, né, Rafa, de semana passada, de contribuir um pouquinho na formação que a Liga está tendo agora. Sim. Mostrei rapidamente a plataforma. Hoje
a gente vai mostrar com um pouco mais de calma. Vou tentar não ser cansativo, né? Não demorar muito, mas ao mesmo tempo tentar mostrar tudo que tem na plataforma, porque é bastante coisa legal e a gente está constantemente atualizando a plataforma. Muitas pessoas que estão utilizando estão me dando ideias de como a gente pode melhorar a plataforma, porque eu quero isso, eu quero uma plataforma que seja uma plataforma perfeita para a gente, para todos os treinadores de goleiro, né? Já nesse meu tempo aí na bola, já pude ver bastante plataforma assim, não voltada para treinamento de goleiro, né? Voltada mais para treinador, em que a gente tinha que utilizar, porque não tinha muita coisa voltada para treinador de goleiro. Hoje já tem algumas, né? Hoje já tem algumas, mas a gente vai pegando, né? Cada um que vai utilizando, vai me dando algumas ideias, eu vou filtrando e vou tentando fazer da forma que tente agradar a todo mundo, tente, de certa forma, todo mundo consiga utilizar. Ela está bem simples de utilizar, mas também tem muita coisa legal, muita coisa que a gente ainda vai colocar nela e a gente vai estar passando aí para vocês hoje. Tá bom, Rafa? Boa, vamos dar início aí, então, a esse nosso workshop. E aí a gente começa aqui falando, né, que o futebol mudou, né? A evolução da análise de dados. Então, antigamente a avaliação era de maneira muito subjetiva, né? Só por observação, percepção visual do treinador, as opiniões, as impressões que as pessoas da comissão técnica ou outros dirigentes tinham, da torcida também. Então, o futebol hoje tem mudado bastante na questão de informações. Então, a memória seletiva, né? Lembramos do que mais marcou. Então, às vezes, o goleiro às vezes tem um bom desempenho e às vezes só fica marcado algumas situações que houveram. E aí, se você não tiver esses registros, então fica essa situação em branco. Então, é difícil de tomar decisões. Então, antigamente também as anotações sendo manuais, né? Registros limitados e desorganizados. E hoje a avaliação é por observação, muitas vezes, de dados, até para se fazer uma contratação, para se fazer uma análise de um atleta, e especificamente a gente falando hoje de um goleiro. Hoje tem diversas plataformas que fazem scouts, né? E são plataformas que a maioria dos clubes grandes utilizam, são muito caras, né? Então, algumas têm esses dados. Hoje a gente vê também a questão de aplicativos também que se tem de apostas esportivas e onde se tem esses dados hoje no futebol e principalmente dos goleiros, né? Então, hoje a gente tem com a tecnologia dados mais precisos, né? As métricas objetivas e mais confiáveis, né? Do que realmente aconteceu dentro de uma partida de futebol. Temos uma análise mais ampla do desempenho dos atletas, né? Durante um período, durante uma temporada, durante uma sessão de treinamento, durante jogos. E aí isso a gente consegue tomar decisões que são mais inteligentes, né? Temos muito mais informações e temos como filtrar essas informações e também otimizar para o nosso treinamento do dia a dia, né? Então, às vezes você tem os dados do adversário e às vezes você pode também montar suas sessões de treinamento hoje baseado do que já é um padrão do que a equipe vai jogar contra você. Então, dá para você otimizar muito essas situações. Então, hoje a gente tem muito acompanhamento ao longo do tempo dos jogos, das equipes, dos goleiros, né? Então, o futebol mudou bastante e aí vem nessa tecnologia hoje que a gente vê da inteligência artificial, de novos softwares que facilitam, né? Para que a gente possa tomar decisões e ter essas informações de maneira organizada, né, e que a gente possa potencializar o nosso treinamento dentro do campo. Então, hoje a gente, sabendo utilizar esses dados de maneira eficiente para o nosso treinamento,
E isso faz com que os profissionais que estão se capacitando, eles dêem um passo à frente, né, nosso novo período do futebol, né? A gente vai iniciando essa semana uma Copa do Mundo, cheia de tecnologia, uma bola com chip, as redes sociais fazendo a cobertura, as televisões smart hoje, onde tem os scouts das partidas. Então, hoje a gente já vive num futebol mais imersivo nessa parte tecnológica. Então, é importante a gente estar atento e também utilizar isso no nosso dia a dia de maneira positiva, né? Então, a gente vai dando continuidade aqui, né? Importância, né, de por que analisar os goleiros. Então, a gente vai especificar nossa palestra de hoje aqui, né, Léo? Especificamente sobre análise de desempenho dos goleiros. E o Léo, depois, mais adiante, para vocês entenderem a dinâmica, ele vai mostrar as funcionalidades que a Keepermetrics tem para que a gente possa estar utilizando aí no nosso dia a dia e facilitando o nosso tempo, as nossas informações. Eu já estou usando aqui nas categorias de base do Ceará, então a gente já tem feito esse material agora com a plataforma, aí nos facilita muito, a gente tem vários jogos durante a semana em várias categorias, a gente consegue ter o acompanhamento do desempenho do atleta, o atleta também pode ver esses relatórios, então é importante a gente ter esses dados. E no goleiro, né, que é um papel decisivo, né, em todas as fases do jogo, né, tanto na parte de construção do jogo, onde ele faz seus passes, seus lançamentos, suas distribuições, né, na construção de jogo, na parte de transição, na parte também da organização ofensiva, na parte principal do goleiro, né, que é defender, e que, né, a gente tem que ter o foco importante, né, no que é o papel, o objetivo do goleiro dentro da lógica do jogo, que é defender. Então, a gente consegue fazer esses controles. Então, o importante é a gente analisar dentro do goleiro, né, são as defesas, né, as intervenções que evitam gols, né, e mantêm o time dentro do jogo. A construção ofensiva, né, a participação ativa na saída de bola, o início das jogadas, a distribuição dos passes dele, tanto com a mão como com os pés, e as demais reposições. Então, são papéis importantes que a gente tem que entender e fazer uma análise completa. Organização defensiva, né? Como é que é a liderança dele, a comunicação, o que dão segurança ao time. Então, como é que ele se posiciona, como é que ele tem sofrido os gols, e como é que a gente pode estar corrigindo. Então, é importante você fazer uma análise completa para entender e trabalhar o goleiro com esses dados. Às vezes o goleiro está tendo erros de tomada de decisão, algumas vezes erros de posicionamento, e você tendo esses dados e o acompanhamento, você consegue ter informações que são relevantes para que a gente possa estar pontuando dentro do nosso treinamento. As transições, né? O apoio rápido quando a equipe ataca, o equilíbrio quando precisa defender. Então, é importante a gente analisar esses pontos. E então, a questão da proteção de meta, na questão das intervenções de defesa de espaço, né? Quando o goleiro faz as coberturas, as saídas de gol, as saídas de 1-1, e as distribuições dele dentro do jogo. Então, analisar, entender, planejar e evoluir. Então, a gente pode hoje, com as informações, organizar o nosso treinamento, ter um planejamento mais assertivo, e aí a gente consegue, importância a gente ter essa análise mais completa, entender essas fases do jogo de maneira mais clara e mais objetiva para que a gente facilite aí o entendimento, principalmente do nosso goleiro, que é o que participa, que é a figura principal dentro do jogo. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma análise, algum bate-papo aí também, vocês ficam à vontade aí também para a gente estar fazendo essas perguntas. Então, só liga o microfone aí, pode até interromper aqui quando for preciso, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade.
Então, pessoal, como é que vocês estão realmente sabe como o seu goleiro está evoluindo? Então, uma análise de desempenho ela traz essa clareza, né? A gente precisão de caminhos para a evolução. Então, hoje, a maioria dos clubes tem o departamento de análise de desempenho, e se tem muitas informações, as filmagens das partidas, os softwares que você faz aí, as marcações. Então, hoje é importante a relação do treinador de goleiros, principalmente com seus analistas de desempenho, né? Então, isso ajuda muito e agrega muito o nosso trabalho, tanto análises dos treinamentos, como também analisar os nossos jogos. E o que a gente pode medir, né? Então, a parte defensiva, como eu falei, né? Então, na parte de defensiva, a gente pode ver as defesas dos goleiros, né? Quantidade total de defesas realizadas, os gols sofridos, as defesas difíceis, né? Quantas vezes o nosso goleiro ele é decisivo dentro do jogo, as finalizações de alta dificuldade, que tem maior probabilidade de gol, né? Hoje se chama o X-Goal, né? Que é a probabilidade daquela situação de gol que se espera que o goleiro evitou. Então, às vezes, é uma cabeçada de dentro da área, que onde o cara tinha muito mais probabilidade de fazer um gol, o seu goleiro conseguiu salvar. Então, isso a gente consegue também hoje analisar e ter mais eficiência defensiva, né? Saber os percentuais de finalizações que ele defende, se esse atleta tem um bom nível nessas questões, né? Então é importante, primeiro passo, medir, né? Interpretar e diferenciar, né? Agir é o que gera essa evolução, como a gente colocou aqui embaixo. Então é importante a gente, no primeiro passo, medir essas situações que acontecem dentro do jogo, de maneira organizada, de maneira eficiente. Então, qual é a eficiência defensiva desse goleiro, a porcentagem dele de gols que ele sofre com as defesas que ele faz no jogo, o percentual de gols evitados dele, as defesas difíceis que ele faz nos jogos. Então, a gente consegue ter essa evolução e ter esse controle. Isso na parte defensiva, né? É importante a gente medir também na parte ofensiva, né? Como o goleiro inicia e constrói as suas jogadas, os passes, as quantidades totais de passes que ele realiza, quais são os passes que ele faz em progressão, que avançam as linhas e que aproximam da área adversária. Então, tem aqueles passes que são mais de ligação, que rompem linhas. Então, é importante a gente ter essa análise do goleiro, se ele está sendo preciso ou impreciso nesses momentos do jogo. Então, para que a gente possa alinhar o nosso treinamento e melhorar, né, com eficiência os nossos atletas. Então, às vezes, o goleiro ele está fazendo a reposição de bola. Um exemplo hoje no jogo, o nosso atleta ele tem uma boa reposição de bola, mas ele estava errando os momentos que ele tinha que fazer essa reposição de bola. Então, às vezes era um momento onde a gente tinha que construir o jogo, onde a gente tinha que buscar alguns passes mais curtos para manter a posse da bola, e às vezes o goleiro estava tomando decisões de alongar essa bola. E acontece muito dentro do jogo. E aí a gente tendo essas análises, tendo esse controle, a gente consegue ver num gráfico, no dia a dia, né? Como é que está sendo essa precisão dele. Então, os lançamentos de bolas longas, né, as mudanças de corredor desse atleta, como falamos antes, as construções de proteção e construção defensiva, né, então a participação dele ali no apoio, na construção de jogo fora da área, a precisão dele ofensiva, né, o percentual de passes certos, quanto ele consegue fazer esses passes certos no terço ofensivo ou na parte defensiva, na construção de jogo. Então, basicamente, isso é o que a gente pode medir, né? E, Léo, lá na plataforma, você vai mostrar lá também, né? Você tem como construir as funções que você pode também colocar, né? Sim, sim. Ela está bem aberta assim para cada treinador de goleiro colocar a nomenclatura que bem entender, né? De acordo com a sua metodologia de treino. Sim. Boa. E aí aqui a gente mostra alguns exemplos que é importante a gente tá medindo no nosso dia a dia.
Então, na análise de desempenho, né, alguns principais indicadores, né, que revelam o desempenho real do nosso goleiro, né? Então, são os passes, então, o percentual de passes, né, para as defesas, as saídas de gols, as coberturas, o jogo aéreo 1-1, né? Então, na parte de passes, né, o percentual de passes certos, passes progressivos, passes longos certos, assistências. Na parte de defesa, né, a capacidade de ele evitar gol em diferentes situações de finalização, né, defesas totais que ele realiza ao longo da temporada, no jogo. Dá para você também colocar defesas difíceis, né, que eu estava comentando com o Léo outro dia, que a gente estava podendo discutir essa questão, né, que pode ter uma defesa de pênalti, pode ser uma defesa difícil que ele faz dentro do jogo, né, as defesas que vão em direção à meta. Então, aqui a gente está trazendo alguns dos principais indicadores que a gente pode ver de desempenho real para o goleiro, né? Então, para que a gente tenha no dia a dia uma observação e uma análise mais concreta das ações do nosso atleta, né? As saídas de gol, né, são as ações de fora da área, né, de antecipar, interceptar, proteger a meta fora do gol. São as saídas certas que ele faz, situações de cruzamentos, acontece muito também as situações de bolas longas, bolas que ele tem que afastar ali nas coberturas também, então os erros que ele comete de saída de gol, então é importante a gente ter esse controle para ter uma visão geral de como é que esse atleta ele se comporta, né? Então, se ele tem um bom jogo com os pés, se ele tá com uma parte de proteção de meta muito boa, mas às vezes precisa se corrigir alguma situação na saída de gol, porque ele está errando algumas situações, às vezes é uma situação ou por parte técnica, né, ou por parte física desse atleta, por que ele não consegue essas situações, ou também por parte psicológica, muitas vezes, o goleiro às vezes não tem tanta coragem de tomar algumas decisões, então isso facilita para a gente identificar também essas análises, né, e ver um desempenho real desse atleta, né, não ficar no achismo, o goleiro X sai do gol, e o outro goleiro X não sai do gol, mas aí quando você for ver as análises lá, eles têm alguns percentuais parecidos, aí você consegue também identificar algumas situações. Então é importante a gente ter essas ferramentas para que a gente possa utilizar melhor, né? E ser indicadores mais confiáveis, né? Tomar decisões melhores, e isso realmente mostra a evolução desse atleta e também mostra também o profissionalismo do profissional que está trabalhando na preparação de goleiros, né? Então, às vezes, você consegue trazer para a comissão técnica dados que são importantes e de maneira clara e objetiva, né? Como é que o meu diretor quer saber como é que foi o desempenho nos últimos 3 meses do atleta? Você tendo esses dados ali com facilidade, esses foram os desempenhos dele. Você consegue, né, Léo, hoje em dia, ali, filtrar por um período de tempo também, né? O desempenho desse atleta. Em todas as abas ali você tem filtros onde você pode verificar a sua semana, o seu mês ou determinada data. Isso facilita Sim. bastante. Isso, e também tem a questão de você controlar os treinos ali, né? Que aí também, às vezes eu estou treinando mais situação de jogo com os pés, eu estou treinando um pouco menos de cobertura, então você consegue também equilibrar o controle dos treinos, né? E você consegue medir ali o quanto você está treinando no dia a dia, no seu microciclo, na sua programação de treino, né? Sim, consegue, Rafa. E além de você poder controlar, né, quantitativamente, você consegue controlar para cada goleiro, você consegue dar nota para cada demanda que você planejar no seu treinamento. E isso vai gerando uma média para o goleiro, porque assim, muitos me perguntavam como é que foi o mês do seu goleiro. É muito difícil a gente, de repente, lembrar o treino de 20 dias atrás, 30 dias atrás. Então, se você tem todos esses dados registrados, já fica mais fácil, né?
E aí você consegue demonstrar para o teu gerente, para o teu coordenador, com muito mais facilidade. Perfeito. E aí o problema da maioria dos treinadores, né, que às vezes não tem esses dados, né, e essas informações estruturadas, né. As decisões acabam às vezes sendo imprecisas, os resultados às vezes inconsistentes, e aí às vezes se toma decisões muitas vezes no emocional, na memória seletiva aí, como o professor falou agora, né, a falta de histórico desse atleta, né, a falta de comparação também com outros atletas da categoria ou também que já passaram dentro do clube. Então, é um dos problemas que a gente encontra muito, né? Então, avaliação emocional, né? Decisões baseadas por impressões e não por evidências, né? Ah, o goleiro falhou nesse jogo, então não é tão bom, aí acaba se tomando uma decisão mais emocional de tirar esse atleta. Nossa, Então, fale. acaba que isso que você está falando, acaba que às vezes você avalia o seu atleta pelos os últimos momentos que você teve com ele, né? Os últimos dias, a Sim. última impressão às vezes fica, né? E é um dos problemas que a gente enfrenta, né? Não só num clube grande, né? Mas também, às vezes, num outro clube, num projeto social, às vezes você quer estar ali fazendo uma formação desse atleta, e aí, às vezes, você deixa de oportunizar ele por uma falha, por um erro que ele fez, e aí, às vezes, você não tem esses dados aí para ver por que esse atleta está falhando, se ele está treinando aquele tipo de situação, se ele tem essas situações treinadas, né? Porque a gente tem que cobrar o que a gente trabalha com o atleta, né? Eu penso dessa forma. Eu cobro o meu atleta da forma que eu trabalhei com ele. Então, se eu não trabalhei aquele tipo de situação e eu quero cobrar dele, aí fica difícil, né? Então, mas se eu trabalhei, se eu mostrei essa situação, se a gente fez treinamentos para corrigir, para que o atleta possa evoluir, aí sim eu vou conseguir ter uma cobrança mais justa e o atleta também entender que ele precisa melhorar nesse tipo de situação. Então, é um dos problemas que a gente tem muito, né? Então, dificuldade de medir essa evolução dos atletas, dificuldade de medir a evolução desses atletas, né? Nosso planejamento, às vezes, ele fica limitado, né? Treinos são pouco direcionados para o que é o foco desse atleta melhorar. Então, às vezes, eu tenho 3 goleiros no plantel e são 3 atletas diferentes, né? Então, algum eu tenho que dar um foco maior em tal situação, outro eu preciso dar um foco maior em corrigir a parte de postura emocional dele, o outro eu preciso melhorar que ele evolua o movimento, essa parte técnica. Então é importante a gente ter isso com controle, né? A evolução, às vezes, ela fica lenta porque a gente não faz esse controle, né? As decisões, elas não são tão assertivas, porque a gente vai treinar hoje, ó, vamos treinar cruzamento, amanhã vamos treinar finalização, bola cruzada e tal, e eu não tenho esse controle, né? Então, quantas sessões de treino eu fiz de bola diagonal desse atleta, passe para trás com finalizações, exemplos, né? Então, a gente está dando aqui exemplos e a gente pode ter esses controles e ser mais assertivo dentro do nosso treinamento. Então, isso é um dos problemas que a gente cita aqui, que são os 4 problemas maiores, né? Essa avaliação emocional que a gente realiza, essa memória seletiva, que, como o professor falou, às vezes a gente fica com 1 semana, 2 semanas atrás, e a gente não tem o histórico da temporada desse atleta, e a falta de comparação, né? Os parâmetros desse atleta, né? O que eu preciso melhorar nesse atleta, o que eu preciso evoluir, eu preciso potencializar nele também, que às vezes ele tem muitas coisas que são boas, e aí isso eu preciso potencializar nesse atleta, então é, acaba às vezes ficando só em números mesmo, ou em achismo se a gente não tiver esse controle, né? Então é importante a gente utilizar. E o que é o Keepermetrics, né? E aí aqui a gente, o professor Léo vai participar um pouco mais aqui, porque ele é um dos idealizadores da plataforma, que está mais
envolvido na construção e aí vai falar um pouco mais do que a gente pode utilizar aí com essa plataforma aí. Bom, Rafa, obrigado. Tá? Bom, eu já falei um pouquinho, né, do porquê eu criei o Kubernetes, mas é importante a gente dizer o seguinte, que nenhuma plataforma, nenhum software, ele vai substituir o treinador de goleiro, né? E principalmente o feeling que a gente tem como treinador de goleiro, porque a gente está diariamente com o nosso atleta. A plataforma ela vai nos trazer dados, né, para que a gente possa, para que a gente tenha embasamento para tomar melhores decisões, né? Sempre tentando o melhor para o seu atleta, para o desenvolvimento do seu atleta. Tá? Então, como eu falei, ela é específica para nós, treinadores de goleiro, tá? Onde a gente consegue registrar os nossos goleiros, né? Todos os nossos goleiros que temos em mãos. Cada plano tem uma quantidade diferente de registros de goleiros, vou mostrar para vocês. A gente consegue registrar todos os nossos treinos, né? Todos os nossos treinos. E além de registrar, a gente consegue pontuar cada demanda que a gente planeja para uma sessão de treinamento. Isso vai nos embasar com dados e notas médias daquele goleiro de cada treinamento. E a gente consegue registrar todos os nossos jogos, né? E com isso registrar as ações que o goleiro. Pode passar, Rafa, pode passar. Registrar as ações que o nosso goleiro faz no jogo. Como o Rafa já comentou, toda a nomenclatura, né, tanto de treinamento quanto de ações dos goleiros nos jogos, ela está muito aberta para cada treinador colocar sua nomenclatura em prática, porque eu tive a oportunidade de ver algumas plataformas, né, e assim, me incomodava um pouquinho às vezes, a gente estar preso àquela nomenclatura da plataforma. Né? Às vezes eu não utilizava aquela nomenclatura, ou de repente eu não entendia o que ele queria dizer com aquela nomenclatura, e a gente ficava preso a ela. Então, a plataforma tem uma nomenclatura padrão, mas cada treinador de goleiro, às vezes o clube tem uma nomenclatura própria, ou você utiliza uma nomenclatura própria que você consegue entender. Então você consegue editar, consegue adicionar categorias, subcategorias. Então vamos lá, Rafa, eu consigo compartilhar aqui para você, né? Sim, sim, agora a gente vai na prática aí, né? Conhecer como é que é a plataforma aí com você. Deixa eu liberar aqui. Hum. Pode tentar compartilhar aí. Conseguiu? Sim. Está conseguindo ver? Foi. Oi? Tá a tela sua. Está conseguindo ver? Sim, sim. Então, Rafa, vai me falando qualquer coisa, porque como eu abri aqui, eu não consigo visualizar vocês, tá? Sim, não, Então, só... pode utilizar aí, tá tranquilo. Você abriu aí Tá a bom. plataforma, né? Tem o login ali e a senha, né? Que você tem o seu Já, perfil. sim, sim. Essa aqui é um perfil que eu utilizo sim, mais para testes, né? E para demonstração. Então, os dados aqui são dados fictícios, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver, quando a gente entra na plataforma, a plataforma hoje ela já conta com a linguagem inglês, espanhol, português e português de Portugal. Então, só você clicar aqui, ele rapidamente muda os idiomas, tá? Aqui, você vai em suas configurações, assim que você entra na plataforma, você vai nas suas configurações, e aqui você consegue botar uma foto sua, seu nome completo, um apelido, o país onde você está trabalhando e o clube onde você está trabalhando. Tá? E aqui eu coloquei Brasil, só para demonstração. E aqui o tipo de campo, a gente conta com campo de futebol, campo society, beach soccer e a quadra de futsal. Tá? Então, eu vou deixar aqui campo de futebol. Se eu trocar, em algum momento, trocar a minha equipe aqui, eu tenho que salvar, para que ela fique salva aqui. Se eu sair sem salvar, ela não vai trocar. Tá?
Aqui, seguindo as configurações, é o modo claro e escuro, eu prefiro o modo escuro, e aqui o idioma. E aqui é onde eu falo para vocês, categorias de treinamento. Essas categorias de treinamento é uma nomenclatura básica que eu coloquei aqui, tá? Aqui as demandas, as categorias técnico-táticas. Então você pode adicionar novas categorias aqui, tá? Você pode editar a nomenclatura. Você pode ocultá-la, se você não quiser, tá? E você clicando nela, você vem para as subcategorias dessa categoria aqui. Então aqui você também pode adicionar, pode editar, pode ocultar, como você preferir, tá? E aqui as capacidades físicas, a mesma situação. Tá? Então mais na frente, quando eu mostrar a questão dos treinos, vocês vão entender. Eventos de jogo. Aqui estão as ações que o goleiro faz no jogo. Tá? Então, a mesma coisa, você pode mudar a nomenclatura aqui. Clicando aqui, você vai abrir as subcategorias, onde você pode aumentar, adicionar mais, editar. Aqui também do jogo ofensivo. Então, eu coloquei uma nomenclatura básica para que cada treinador de goleiro possa colocar sua nomenclatura. Eu só bloqueei a questão aqui das defesas, porque as defesas elas se relacionam com os gols sofridos. E aí ela nos dá uma média, né, o percentual de aproveitamento de defesas. Estava até conversando com o Rafael, para a gente ver a possibilidade aqui de destrinchar um pouco mais, de botar defesas difíceis, né, defesas mais simples, mas é uma coisa que eu tenho que pensar para que não prejudique os cálculos aqui. Tá? Sim. Aqui é a questão dos planos, né? Você vai ver as questões do plano, e aqui é um suporte para você falar com a gente, caso tenha alguma dúvida, um problema, sugestões que são sempre muito bem-vindas, tá? Se você quiser adicionar seu time, ou se quiser pedir para adicionar o time adversário, adicionar alguns campeonatos, porque tem alguns campeonatos que vão sendo criados, que às vezes o Ceará, a base do Ceará vai para alguma competição fora, então o Rafael ele pode vir aqui, ou pode vir diretamente comigo no WhatsApp ou no Instagram e pedir para adicionar, que a gente adiciona bem rápido. Hoje a gente conta com mais de 1.800 clubes já registrados. Tá? Só hoje eu registrei, acho que 37 clubes da Argentina, que o rapaz pediu para mim. Então aqui tá as questões da configuração. Tá? Vindo aqui, já de cara, a gente vê o nosso painel. O painel ele vai ser sempre com dados referentes exclusivamente ao mês que a gente está. Tá? Então, a gente está no mês de junho, ele vai ter dados do mês de junho. Tá? Algumas coisas aqui de goleiros, sessões de treinos. Aqui eu não tenho tantos registros, porque como é uma conta de teste, eu vou fazendo aos pouquinhos para poder testar as coisas que eu vou atualizando. Tá? Aqui algumas coisas de análise de resultados, notas que a gente pode dar para o goleiro por jogo, questão das zonas da onde a gente sofre os gols, né? Isso aqui a gente vai ver mais à frente ali na análise e eu vou explicar um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui em goleiros. Em goleiros, a gente vai adicionar um goleiro nosso aqui, vai colocar a foto, o nome, o e-mail. Esse e-mail aqui, nos planos Pro e Elite, né, que é o segundo e terceiro plano, assim que você põe um e-mail, o seu goleiro vai receber esse e-mail e ele vai poder ter acesso à plataforma só dos dados que você registra dele, de alguns dados, não todos, tá? Porque eu entendo também que a gente precisa se resguardar um pouquinho. Então, não todos os dados, mas alguns dados importantes, o seu goleiro vai ter acesso, tá? Telefone, botar dados de nascimento, mão e pé dominante, o país de origem, o país de atuação, o clube, a categoria, altura, peso e status. E aqui, eu já estou atualizando, eu vou colocar questões de dupla cidadania, caso o goleiro tenha. Vou colocar questões de contrato aqui.
tá? Se é um contrato de formação, se é um contrato profissional, se é por empréstimo, vai ter a data para que a gente possa acompanhar também essas questões do goleiro, tá? Adicionou o goleiro aqui, quando você clicar nesse olhinho, aqui você consegue editar esse goleiro e aqui você exclui, né? Se você clicar nesse olhinho, vão ter algumas informações desse goleiro aqui, uma visão mais geral aqui, um radar de desempenho no jogo, tá? De acertos e erros. Aqui, como eu falei anteriormente, essa nomenclatura toda você vai poder editar. Aqui você pode fazer um plano de desenvolvimento para o seu goleiro, colocar uma data limite para esse desenvolvimento. Aqui o histórico de treinos dele, histórico de jogos, tá? Algumas análises aqui eu preciso dar uma melhorada, porque tem pouca coisa. E aqui o calendário próprio do goleiro, tá? É o calendário próprio do goleiro, onde você pode adicionar algo como alguma lesão que ele tenha, né? O data e fim de departamento médico, alguma observação. Então você aqui vai poder ter todo o controle histórico de lesões desse goleiro, por exemplo, tá? Então esse calendário é específico desse goleiro aqui, tá bom? Rafa, se estiver correndo muito, você me fala, tá? Não, tranquilo. Depois eu Dentro também da... apresento a minha Ah, plataforma, a minha parte ali que eu já montei dos meninos ali também. oh, perfeito. Aqui, dentro dessa aba aqui de goleiros, a gente consegue fazer divisão aqui das categorias, né? Quando você bota aqui a categoria do goleiro, vai ser dividida. Aqui, eu quero organizar dessa maneira. Eu quero que esse fique aqui, meu titular vai vir primeiro. Aqui você consegue organizar como você quiser, tá? Se esse cara aqui, pô, ele vai subir profissional, você pode jogar ele lá em cima. Aí vai te fazer uma pergunta: quer mover, Felipe profissional? Mover ou não? Aí você fica bem à vontade. Aqui você tem um filtro, se você quiser ver só o seu goleiro profissional, só o seu goleiro de 23, aqui você consegue filtrar, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui em treinos. Aqui são treinos aleatórios, tá? Que eu vou colocando aqui. Então, vamos criar uma sessão de treinamento juntos, tá? Eu vou vir aqui em criar sessão de treino. Aqui tem alguns detalhes, tá? Aqui eu vou escolher se eu quero a opção de MD mais um, mais dois, mais três, tal, né? Se eu estou em pré-temporada, se eu estou em temporada regular, eu vou botar aqui aleatoriamente, tá? Aí vou botar teste liga, tá? Não preciso colocar agora e tal, vou colocar uma data, início, vamos que vai até às 11, no treino. Microciclo eu faço, vou botar microciclo 1, sessão 1, tá? Só para a gente. E aqui com a categoria desse treinamento, porque às vezes eu já passei por isso, tem treinadores que estão em mais de uma categoria, né? Sub-15, sub-17, sub-16. Então, esse treinamento vai ser para essa categoria, tá? E aqui a gente vem demandas técnico-táticas, aquela que a gente viu lá no início das configurações. Lembrando que você pode mudar isso aqui tudo. Então, aleatoriamente, eu vou colocar aqui, vou clicar, eu só vou clicar, é bem fácil, para fazer o meu planejamento. Física, vou botar aqui, agilidade. Treinamento neuromuscular é aquilo tudo que eu faço para treino, né? Vou botar aqui mobilidade, aqui esse sistema. Complementos. Se você tem algum PDF relacionado a esse treino, você pode colocar aqui depois na edição, ou se você tem um link desse treino aqui em vídeo, no YouTube, por exemplo, você pode colocar aqui. Aí vai vir aqui, sequência do treino. Na sequência do treino, deixa eu botar aqui. Na sequência do treino, vão aparecer desenhos, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui proteção de baliza, posicionamento na baliza. Então, eu tenho dois desenhos aqui que eu relacionei como posicionamento na baliza, tá? Eu não coloquei outros aqui. Eu vou colocar, por exemplo, eu acho que ele tem. Depois eu vejo. Por exemplo, se eu quero colocar esse aqui, posicionamento na baliza, eu só vou no maisinho aqui. Bom, joguei ele para o meu plano de treino. Eu quero também fazer esse treino aqui. Bom, joguei ele para o meu plano de treino.
Ah, eu quero desenhar um novo treino. Então, eu aperto aqui, novo desenho de treino, e ele vai abrir lá no GK Studio. O GK Studio eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, que é onde a gente desenha os treinos. Tá bom? Boa. Aqui. Léo, só um momento aqui que o Thiago ele mandou aqui uma pergunta. Aqui. Ah, não consigo ver. O que permite ser uma ferramenta voltada principalmente para treinadores de clubes e scouts analisar o desempenho dos goleiros, ou o próprio goleiro também pode aderir para ter acesso às métricas, análise próprias, Então, acompanhamento da o, sua evolução, avaliando sua performance em jogos? sim, o goleiro pode obter esses dados se o treinador convidá-lo, né? Como eu falei lá no início, quando você está registrando seu goleiro, você tem a opção de botar o e-mail dele, ele vai receber esse e-mail e vai ter acesso à plataforma. Então, para o goleiro ter acesso à plataforma, o treinador de goleiro dele tem que convidar, entendeu? Sim. E aí ele vai ter acesso a todos os dados, a maioria dos dados que o treinador de goleiro dele está registrando dele. Então, ele vai conseguir fazer a própria análise da sua evolução também. Tá Sim, bom? e o atleta também, se quiser aderir à plataforma também, ele queira fazer os controles de jogos dele, é Sim, uma ele pode excelente fazer. ferramenta também. Sim, pode fazer. Se ele quiser fazer o controle por conta própria, né? Ele consegue fazer, sim. Tá? Ele vai ser como se fosse o próprio treinador dele, né? Não, sim, mas às vezes, tipo, o cara quer só controlar as estatísticas de jogos deles, os controles, você consegue, né? O cara Pode, que, pode. que Só fazer o hoje a registro. gente vê muitos goleiros que estudam, que tem essa parte de análise aí. Fazem. Exatamente. Tá? Boa, pode Respondido? continuar. Pronto. Então, aqui eu jogo para meu plano de treino e aqui eu posso. Ah, não, esse tênis aqui vai ser primeiro, não, esse aqui vai ser primeiro. Então, aqui eu vou conseguindo jogar os meus desenhos. Tá? Por último, eu venho aqui em goleiros, eu vejo os meus goleiros que provavelmente estarão no treino, ou então, às vezes eu tenho um goleiro aqui do sub-20 registrado, mas que ele não vai participar do treino, então eu não clico nele. Se eu tenho todos os goleiros que podem participar, eu seleciono todos, sem problema, e crio sessão do treinamento. Pronto, criei a sessão do treino, ela vai estar aqui, ó, como planejada, tá? Como planejado. Se você clicar aqui, você vai ver o seu treino planejado. Você pode criar o PDF desse treino, exportar o PDF desse treino, que ele vai vir como planejado, tá? Beleza, fizemos o treino, demos o treino. Após o treino, eu vou vir aqui, ó, para concluir esse treinamento, tá? Então eu aperto meu play aqui, tá vendo? Esse playzinho aqui. E aqui, primeiro de tudo, eu vou ver as demandas que eu planejei, tá? E vou analisar se realmente o que eu planejei eu consegui realizar. Por exemplo, se por algum motivo eu não consegui fazer isso aqui, a mobilidade, eu vou lá e retiro a mobilidade, tá? Se eu fiz algo no meu treino que eu não estava planejado, eu posso adicionar, tá? Então, aqui vem o tempo total da minha atividade com o preparador do goleiro. Você vai botar aqui, ó, digamos que foi 40 minutos. Né? Você pode botar alguma observação aqui de execução, disso aqui. Tá? E depois você vai vir para os goleiros. Só uma observação aqui, que a gente acha muito importante, tá? Que eu vou incluir aqui no meio, que além das atividades com o treinador e goleiro, eu vou incluir as demandas das atividades com o grupo. Tá? Então, além de você poder avaliar o seu goleiro no seu treinamento, você vai poder avaliar o seu goleiro no treinamento em geral com o grupo. Tá? Isso é uma coisa que a gente está atualizando ainda. Então, aqui passei para os goleiros. Aqui tem todos os meus goleiros aqui em cima. Tá? Primeiro, vamos lá. Rafael. Vamos ver se ele teve presente, se ele faltou, se ele está no departamento médico e tal. Digamos que ele esteja presente. E aqui eu consigo, tá? Caso eu queira, se eu não quiser dar nota para o meu goleiro, eu posso passar direto. Eu acho
para mim, isso aqui é muito válido. Eu vou dar uma nota aqui de 1 a 5 para cada demanda dessa. Por exemplo, se eu quiser nota cheia, 2, 3, 4, eu clico no lado direito da bolinha. Se eu quiser nota 3,5, 2,5, 1,5, eu clico do lado esquerdo da bolinha. Tá? Então, aleatoriamente aqui eu vou clicando, tá? Como se eu estivesse avaliando o meu atleta em todas as demandas. Aqui eu posso botar uma nota de rendimento desse atleta, tá? Aqui vai sair a média, tá? Desse atleta, o índice de engajamento dele. Aqui vai ser a nota da execução geral. Aí eu passo para o meu outro atleta. Digamos que esse aqui estava no departamento médico. Então, eu posso botar só uma nota aqui. O Ito, vou avaliar aqui, aleatoriamente. Vai vir a média dele também. Tá? Ah, o Vitor, ele machucou no meio do treino e ele não conseguiu fazer essa parte de cobertura. Não tem problema. Eu vou e tiro do Vitor. Então, a média dele vai abaixar. Tá? Aqui, Leonardo. Aí, Leonardo, pô, tem que dar nota alta, né? Tem jeito. Vou vir aqui. Vai ter a nota dele. Posso botar uma observação. Beleza. Concluí meu treino. Eu vou aqui marcar a execução. Pronto. Meu treino aqui ele já está concluído. Tá? Depois do treino concluído, eu só consigo editar as partes das notas. Tá? Eu não consigo mais editar o planejado. Então, está concluído. A partir do momento que ele está concluído, automaticamente, todas as análises desse treino já vão vir para análise. Então, a gente vai clicar aqui em análise. Treinos, tá? Aqui, total de sessões, o tempo total que você está em treino com o treinador de goleiro, aqui por tipo. Aqui vai vir a questão das frequências, né? Quantas faltas, quantas convocações, departamento médico e tudo mais. Aqui tem alguns filtros, por exemplo, se eu quiser ver só o Leonardo, eu consigo ver só o Leonardo. Tá? Aqui, por mês, ou então por data, eu quero ver só a semana tal. Eu consigo ver a minha semana. Tá? O meu micro. Então, aqui, análise quantitativa, aqui são todas aquelas demandas, né? Técnico-táticas que eu coloquei. Lembrando, se você editar, mudar, elas vão vir todas para cá. Tá? Então, 8 vezes eu fiz isso, 7 isso, 6 isso. Então, a gente tem aquela análise, né, Rafa, que você estava falando. Aqui é uma análise qualitativa, já das notas de uma forma mais geral de todas as categorias. Se você criar uma nova categoria, ela vai vir para cá. E aqui são a média das notas. Tá? Aqui ela está uma média geral, mas se eu botar um filtro aqui de data, ela vai vir a média só daquela data. Se eu botar só um goleiro, vai vir a média só do goleiro. Como está todos os goleiros, aqui está a média de todos os goleiros. Tá? De cada subcategoria dessa. E aqui embaixo tem uma inteligência artificial que ele vai fazer a leitura desses dados aqui para você e vai te mostrar os pontos fortes daquele goleiro, que são as notas mais altas, os pontos de melhoria daquele goleiro. Então, aqui você vai bater o olho, você vai conseguir ver, pô, por isso que é importante eu dar nota para os meus goleiros, porque eu não vou lembrar, de repente, do mês passado, ou de 10, 15 dias atrás. E vai estar aqui, pô, ele precisa melhorar um pouquinho aqui no ajuste posicional, aqui, né, na reação dele, desse goleiro, está uma nota baixa, então eu preciso treinar um pouco mais, né? Preciso evoluir nessa parte. Aqui, análise quantitativa das capacidades físicas, né? Também uma inteligência artificial fazendo essa leitura de algumas coisas aqui, tá? Do que foi mais trabalhado, do que ele recomenda equilibrar para trabalhar. E aqui é esse planejamento versus execução. Aqui é mais para o próprio treinador de goleiro ele se avaliar. Lembra que eu coloquei lá, eu planejei tanto, mas eu não consegui fazer a mobilidade, por exemplo. Então, esse meu treino aqui, ó, ele não deu 100%. Tá vendo? Esse meu treino aqui, tudo que eu planejei eu consegui fazer. Esse aqui também. Esse aqui, eu não consegui realizar tudo que eu estava planejado. Então, eu realizei no 89%. Aí, quando eu venho aqui,
eu vejo, pô, em 14 sessões, a minha aderência ao meu plano de treino está de 94%. Tá legal ainda. Agora, pô, na semana, a minha aderência está 70%. Então, é uma coisa que você vai começar a se avaliar. Pô, realmente, eu preciso melhorar o meu planejamento, se eu não estou conseguindo executar ele. Ou por que, que eu não estou conseguindo executar tudo que eu estou planejando. Tá? É uma forma de você se avaliar. Boa. Beleza? E aí, Rafa? E o Léo, tem outra pergunta aqui. Aí o Sérgio pergunta aqui, né? Faz três perguntas. Vamos na primeira que ele falou. Quais estatísticas realmente fazem a diferença para você no goleiro? E com que frequência você deve receber, o goleiro deve receber feedback baseado nas estatísticas? E como Cara, diferenciar um erro técnico de uma falha técnica? Acho que isso aí é a mesma coisa. então, para mim, nessa parte de treino aqui, apesar das notas serem muito subjetivas, né? Você que tá achando que o seu goleiro teve nota 3, teve nota 4, teve nota 5, mas apesar de ser subjetiva, eu tento fazer o mais próximo da realidade do que eu vejo, né? Sim, a sua observação, né? Como citou, né? Observação. Então, esses dados aqui para mim são muito importantes. Tá? Agora, a frequência, eu acho que vai depender de treinador para treinador. Por exemplo, se eu bato meu olho aqui, tá? E eu tenho, obviamente, quanto mais dados, um mês de dados, 2 meses de dados cadastrados, essa leitura aqui da inteligência artificial, ela vai ser muito mais precisa, vai ser muito melhor, porque vai ter muito mais dados. Então, assim, se eu vejo que eu bato o olho aqui, o meu goleiro precisa melhorar a reação, e eu chego no meu treino e vejo que realmente isso está acontecendo, é, aí é o momento que eu tenho que chegar a dar um feedback para ele, ou então é o momento que eu preciso refletir o meu treino, né? Do que eu posso melhorar no meu treino para que esse goleiro tenha evolução. Né? Então, esses dados aqui, para mim, eu considero aqui, para mim, de muita importância. Não, Tá? tranquilo. E Por isso que, complementando aqui do quais realmente fazem diferença, para mim, no meu ponto de vista, o percentual de defesas dele, né, em relação aos gols, uhum. as Isso aí, você vai falando estatísticas, já né, mais profundo, né? na parte ofensiva ali, como a gente mostrou, acho que o percentual de acerto de passes, de distribuição dele durante o jogo, tanto com o pé quanto com a mão, acho que Isso a gente vai ver mais à frente no e jogo. isso a longo prazo você consegue ver uma tendência do seu goleiro, né? Sim, sim, com certeza. Isso é muito, realmente faz muita diferença para um goleiro, sim. Sim, com certeza. Vamos lá. Agora que a gente vai para jogos, tá? Para cadastrar nossos jogos. Eu botei aqui algumas. Vou até deletar isso aqui. Eu botei aqui, como eu fico testando, alguns registros do Brasil, tá? Só esse jogo aqui que foi fictício, para ter alguns registros aqui, tá? Então vamos lá. Adicionar jogo, tá? Quando eu coloco aqui que meu time é Brasil, meu time é Ceará, meu time que for, ele sempre vai aparecer aqui e automaticamente quando eu adiciono o jogo, ele já está aqui, ó, meu time, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui Copa do Mundo, tá? Vou botar Argentina. Aí boto um horário do jogo, a data. Ó, o campeonato não foi, né? Pronto. Aqui, a rodada. Vou botar semifinal, por exemplo. Tá? Casa, fora ou neutro. Como Copa do Mundo, eu posso botar neutro, posso botar casa, aqui não faz muita diferença. Tá? Categoria, né? Às vezes você está em mais de uma categoria, a profissional, e salvar. Pronto. É a mesma coisa. O meu jogo aqui, ele vai estar agendado. Tá? Então, se você tem toda a sua tabela, você pode agendar todos os seus jogos aqui. Tá? E aí, pós-jogo, a gente vai apertar nesse play, igual o registro de treino, e aqui a gente começa a registrar o nosso jogo. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o placar. Se eu botar aqui, ó, 2-1 Brasil, automaticamente é da vitória. Se eu botar 2-2 empate.
3-2 Argentina, já dá a derrota. E se eu estou no empate que vai para pênalti, eu posso vir aqui e botar prorrogação, vitória nos pênaltis, derrota nos pênaltis. E quando eu boto pênalti, ele abre um registro de pênalti, que você pode registrar. Quem bate primeiro? Brasil. Foi gol ou perdeu? Foi gol aqui. Ah, a Argentina perdeu. Tá? Então, eu não vou registrar aqui só para a gente ficar ciente. Então, vou botar aqui. Vamos botar assim, para a gente poder registrar uma coisa de cada, que eu vou mostrar para vocês. Pode botar o clima aqui no jogo, está chovendo, categoria já está, profissional. Nível do jogo. Aí, o nível do jogo é uma coisa muito particular, né, de cada treinador. Eu posso considerar, pô, Brasil e Argentina numa Copa do Mundo, nível 5, nível máximo. Se eu jogar um amistoso contra o Haiti, posso botar nível 3. Então, assim, que lá nos filtros das análises, eu posso filtrar assim, eu quero ver como o Rafael foi em jogos de nível 5. Como foi o desempenho do Rafael em jogos de nível 3. Entendeu? Então a gente pode filtrar por nível de jogo. E assim que eu ponho a duração total do meu jogo, os 90 minutos mais os acréscimos, vamos supor 98, ele vai abrir aqui a convocatória, a escalação dos meus goleiros. Tá? Antes aqui você pode botar alguma observação do jogo que você queira, que eu acho que é muito importante. Aqui você pode botar o link das suas defesas, da defesa do seu goleiro, ou melhores momentos, o que for. Tem gente que divide, né? Aqui não, só ações de proteção de baliza. Aí, aqui ações de jogo ofensivo. Aí você pode botar quantos links você quiser. Tá? Na escalação, eu clico primeiro no meu goleiro titular, depois eu clico nos reservas. Tá? Aí ele abre aqui para adicionar as coisas dos goleiros. Se eu botei aqui que a duração foi 98 minutos e meu goleiro titular jogou o tempo inteiro, eu não preciso mexer aqui. Já está a minutagem total para ele. Ah, meu goleiro saiu, sei lá, aos 76 minutos, 75. Então, vai abrir para você botar o seu reserva. Tá? Se ele jogou o tempo todo, não abre para reserva. Beleza? Aí aqui questão de pênaltis defendidos, né, para registrar. Cartões, amarelo e vermelho. Aqui o desempenho, você pode colocar o desempenho do seu goleiro, se ele for decisivo, seguro e parcial. Vamos botar aqui o seguro. Gols sofridos. Tá? Os gols sofridos, a gente vai ver aqui. Eu prefiro marcar para esse lado aqui, porque eu consigo, como o meu goleiro está aqui, eu consigo ver melhor, né? Então, se eu também vou mais para o lado direito, para o lado esquerdo. Tem gente que prefere colocar aqui, aí fica a critério de cada um. Tem gente que eu já conversei aqui, colocar primeiro tempo aqui, segundo tempo do outro lado, né? Enfim. O gol foi de bola rolando ou foi de bola parada? Vamos fazer o primeiro de bola rolando. Eu clico aqui. Aí, da onde saiu o gol? Digamos que tenha sido aqui. Minutagem foi 34 minutos de jogo. Teve último toque? Teve uma assistência? Digamos que teve uma assistência daqui. Tá? Avanço. A classificação tática. Como é que aconteceu esse gol? Foi através da organização ofensiva adversária, transição, erro de construção nossa, a gente perdeu a bola, né, no setor defensivo, meio campo. Digamos que a gente perdeu a bola aqui no setor defensivo e aconteceu o gol. Aonde na baliza? Foi aqui. Avanço. Foi pé direito, pé esquerdo, cabeça, peito. Aí eu boto aqui pé direito. Beleza. Aqui a gente já cadastrou um gol. Tá? O segundo gol, vamos botar aqui de bola parada. Bola parada, digamos que tenha sido de escanteio. Tá? Eu boto aqui, 67. A bola rolando é vermelho, bola parada fica amarelo. Digamos que ele cabeceou daqui. Tá? Avanço, foi de escanteio, cabeceou lá no ângulo. Beleza, cadastramos aqui os nossos dois gols sofridos. Tá? Eu posso clicar fora. Uma coisa aqui que a gente já está atualizando
eu consigo cadastrar aqui a quantidade de defesas, porém, eu vou abrir uma aba aqui do gol, né, e do campinho, para você poder dizer da onde foi o chute e aonde foi a defesa, tá? Aqui, gols marcados. Se o seu goleiro fizer um gol de falta, de pênalti, alguma coisa assim, ou se você quiser marcar os gols que seu time fez, você pode marcar também. Aqui você pode dar uma nota para o seu goleiro, tá? Pode dar uma nota. Digamos que aqui ele teve 4, 4,5, vou botar aqui 4. E aí a gente começa a cadastrar as ações dele. Lembrando, eu fiz de uma forma simples, mas você pode editar da forma que você quiser. Então, como eu falei lá, as defesas elas se relacionam com os gols sofridos. Então, se eu ponho 2 defesas, eu tenho 50% de aproveitamento. Se eu tomei 2 gols, 2 defesas, 4 chutes no gol. Tá? Aqui, saída de gol, uma certa, uma errada. Vamos fazer da forma aleatória aqui. Tá? Ele vai me dando o percentual de cada subcategoria, tá? E a média da categoria. Tá vendo? Percentual de cada categoria, média da categoria. Em conversa com algumas pessoas, já me perguntaram, assim como a gente faz no treino, se poderia dar nota para o goleiro em cada categoria dessa aqui. E eu tenho pensado o seguinte: dar nota ser equivalente a esse percentual de aproveitamento, né? Porque aí não fica uma coisa subjetiva. A nota desse cara aqui vai ser nota máxima porque ele acertou tudo no mesmo número. Entendeu? Aqui vai ser nota 2,5, digamos assim. Então, essa nota aqui, ela vai passar a não ser subjetiva também, porque eu posso fazer a média de todas essas aqui e vai gerar essa nota, que aí já não fica mais subjetivo. Eu acho que fica legal assim. Mas isso é um cálculo todo que eu preciso fazer, que demanda tempo, né? Beleza, não tem mais nada aqui que falta para a gente cadastrar, né? Só algumas coisas que a gente precisa atualizar. Salvei meus dados aqui. Cadê? Qual foi o jogo? Esse aqui. Então, eu tenho tudo aqui. Já estamos criando também a questão do PDF desse jogo, tá? Essa plataforma ela foi lançada tem um mês agora, então assim, muita coisa a gente está atualizando. E aí você vai vir aqui nas análises, análise de jogo, e você vai ter aqui também você tem os filtros de goleiro, se quiser ter só de um goleiro, por categoria, mês, ano, né? Nível do jogo, como eu falei, local, pô, quero ver pô, só o Leonardo no nível 4 jogos fora de casa. Entendeu? Então você consegue filtrar a competição, tá? Filtrar data, você consegue fazer uns filtros aqui bem legais. Aqui, questão de jogos disputados, clean sheet, percentual de defesas, a média de notas, tá? Cartões. Aqui você tem uma estatística dos goleiros. Aqui tem 5 jogos disputados, 5 titular. De 3 no banco, 4 no banco. Né? Você consegue ver os gols sofridos, percentuais de defesas, cartões, minutagem total, tá? Média de notas. Aqui, todas as ações, né, em percentuais de aproveitamento de todos os goleiros que jogaram, né? Quem não jogou não tem aqui. Análise dos resultados, né, de vitória, derrota, empate, prorrogação, pênalti. Gols por tipo de jogada, né, de bola rolando ou bola parada, a quantidade. Gols sofridos por momento de jogo. Esse momento de jogo aqui a gente vai dar uma mudada também, mas já dá para você ter uma noção de como vai ficar. Primeiro e segundo tempo, média de gols por jogo. Aqui é uma inteligência artificial que vai fazer uma simples leitura aqui e vai te dar o período mais crítico, mais sólido, maior risco por tipo de jogada. Aqui, evolução de performance jogo a jogo, né? Tem um goleiro que segura, imparcial. Esse gráfico aqui eu vou retirar, porque ele fica igual a esse aqui. Não tem por que a gente ter aquele gráfico ali. Tá? E vou botar no lugar o gráfico que está faltando aqui daquela situação de classificação tática dos gols, que foi de organização, transição, bola parada, enfim. Aqui,
onde sofre os gols, tá? E aqui no campo, né? Como são gerados os gols. E aí, pô, com bastante dados, você vai poder visualizar, pô, a minha equipe, o meu goleiro, a minha equipe está sofrendo muito gol, vindo do lado direito, vindo do lado esquerdo, ou de fora da área, dentro da área, bola parada, enfim. Aqui pode te dar alguns parâmetros bem legais. Aqui as métricas táticas de cada categoria que você registra. E aqui a inteligência artificial também te dando alguns dados de pontos fortes, pontos de melhoria, em que se você botar um goleiro só, você consegue visualizar melhor, tá? E um radar comparativo entre todos os seus goleiros. Então aqui a gente tem as análises de jogo, e aqui a gente vem para o nosso calendário. O nosso calendário é tudo que você registra, né? Jogo, treino, enfim, vai estar tudo aqui no teu calendário. Você pode ver só a sua semana, né? O seu microciclo, o seu meso, 2 meses, 3 meses, aqui só treino, aqui só jogo, enfim, você pode brincar aqui no teu calendário. Aqui, se eu clicar aqui, aqui vai ser folga nesse dia. Aqui vai ser uma viagem. Então, você consegue colocar aqui tudo no seu calendário e visualizar de forma bem simples aqui. Tá? Os relatórios estão sendo desenvolvidos ainda. Tá? Se você clicar aqui, já tem alguns dados para esse goleiro, mas eu quero colocar bem mais dados aqui, porque no relatório você já consegue exportar um PDF. Tá? Você consegue, eu quero ver o relatório do Leonardo só na competição tal. Ou então só de data a data, né? Intervalo de data tal. Então você já consegue filtrar aqui. Tá? Tem algumas informações de jogos tal, mas eu ainda estou incluindo dados nesse relatório para que a gente tenha um relatório bem completo, para que a gente consiga exportar um PDF de repente para você mandar para um coordenador, tá? E aí, gente, a gente vem aqui para o GK Studio, para a gente seguir. O GK Studio é uma ferramenta de desenho de treino, tá? Então aqui a gente vem novo drill, vou botar aqui, ó, só para a gente ficar. Eu escolho também qual campo que eu quero, tá? Se eu estou no futsal, se eu estou no futebol de areia. Eu vou botar aqui futebol, vou escolher esse aqui, mas lá dentro eu posso trocar. Aqui eu também posso trocar, tá? Então aqui do lado eu tenho todos os componentes que a gente pode colocar, equipamentos, se você trabalha com futebol feminino, você pode botar a sua goleira, tá? Jogadores, tanto homem quanto mulher, manequins. Então é só você dar duplo clique aqui e aqui você ajeita o seu bonequinho como você quiser, tá? Cones, o treinador de goleiro já está com algumas coisas, por exemplo, ele está com um rebatedor, ele está com aquela almofada, né? Ele já está chutando bola, então você consegue colocar, desenhar o seu treino como você quiser aqui. Aqui, os goleiros, já está com todos os fundamentos do goleiro, tá? Todos os fundamentos. Então você consegue montar o seu treino, você consegue mexer aqui no tamanho. Tá bem completinho aqui, tá? Parte de trenó, tá vendo? De academia, se ele estiver fazendo academia. Então, aqui você consegue montar o seu treino. Aqui a gente tem questões de setas. Se você clicar aqui, você pode mudar as cores da seta, a espessura da seta, tá? Se ele tiver aqui, ó, aqui em cima do goleiro, não, quero que a seta fique atrás do goleiro. Eu posso jogar para trás, tá?
Aqui é um outro tipo de seta, pontilhada. Aqui é outro pontilhado. Aqui são os quadrados, você pode fazer, né? Mudar de cor. Aqui, se você quiser escrever alguma coisa, se quiser escrever alguma coisa, pode diminuir o tamanho, pode mudar a cor da letra, enfim. E aqui, quando você clica, você pode numerar. Esse aqui vai ser o movimento 1, esse aqui vai ser o movimento 2, enfim. Trocar, trocar as cores, trocar o que está escrito. Você pode brincar aqui com todas essas funções. Baliza móvel, barreirinha, equipamentos, né? Escadinha, Bozu, tração, caixa de pliometria, a redinha de reação. Então, tem bastante material aqui. Algumas pessoas já entraram em contato comigo, que ele, pô, tem como incluir esse material aqui que eu utilizo, tá? Então, a gente consegue incluir com bastante facilidade as coisas que vocês vão sugerindo, tá? Beleza. Digamos, eu só coloquei aqui aleatório, digamos que montei meu treino aqui, tá? Eu vou vir aqui, vou clicar em salvar. Em salvar, vai estar tudo aqui o nome e tal. Eu vou botar uma categoria, posso botar mais de uma categoria aqui. Digamos que eu ponha proteção de baliza, defesa de reação, por exemplo. Posso botar também mais uma, jogo ofensivo, e aí eu vou lá para o jogo ofensivo, vai ser passe apoio, digamos assim. Tá? Então, eu posso botar mais de uma categoria, mais de uma subcategoria. Pode botar dificuldade, pode duração, se você quiser, ou não. Escrever os equipamentos que você está utilizando. Colocar um vídeo do seu treino aqui. Tem muitos que já estão colocando vídeo. Tá? O seu treino vai ser. E aqui, você pode optar pelo seu exercício estar privado, assim está privado, ou não, quero botar público. Tá? Privado ou público. Eu vou deixar aqui no privado e adiciono no exercício. Quando eu adiciono no exercício, né, aqui no GK Studio, ele vem diretamente para a biblioteca de exercícios. Ou seja, ele vai vir aqui para meus exercícios. Aqui são todos os treinos que eu desenho e que eu posso incluir lá no meu plano de treino, como eu mostrei anteriormente. Tá? Se eu planejar aqui no meu treino lá, defesa de reação, passe apoio, esse treino aqui vai aparecer para mim, se eu quiser incluir. Ou se eu quiser desenhar outro. Se eu botar lá, passe apoio lá, para planejar meu treino, vai aparecer esse, tá vendo? Se eu colocar aqui coordenação lá, vai aparecer esse treino aqui para eu incluir. Se eu quiser incluir, incluo, ou se eu quiser desenhar outro, eu desenho. Tá? Então, quando você põe teu desenho, teu vídeo público, ele vai ficar tanto aqui nos meus exercícios, quanto aqui no público. Tá? Então, algumas pessoas já colocaram, você pode curtir, né? Você pode ver a quantidade de curtida, pode curtir o treino. Tá? Muitos aqui já botaram vídeo de treino, você pode ver. Né? Então, aqui, por exemplo, eu gostei desse treino aqui. Eu vi aqui e tal, gostei desse treino. Eu quero fazer esse treino, quero colocar esse treino no meu plano de treino. Eu vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, pronto. Esse exercício ele foi copiado para a minha biblioteca. Aqui, ele está aqui. E aí, tu vai me dizer, mas se esse cara aqui, ele mudar a nomenclatura ficar totalmente diferente da minha. Ela não vai aparecer no meu plano de treino, não tem problema. Você pode editar e aqui colocar, vai aparecer a tua nomenclatura, você vai colocar aqui tudo seu e salvar. Que aí ele vai aparecer para você botar no seu plano de treino. Tá? A ideia aqui, gente, é a gente criar mesmo uma comunidade em que a gente possa um ajudar o outro aqui, né? Botar alguns treinos que possam nos ajudar, de repente alguma ideia que a gente possa tirar aqui. Né? Não tem muitos treinos, como eu falei, a plataforma tem um mês, né? Ainda está
começando a engatinhar, né? Mas já tem bastante coisa aqui que a gente pode tirar, né, de exemplo, né, que possa nos ajudar no nosso treino. Tá? Rafa, para finalizar aqui, rapidinho, Vamos lá. coisas que já vou antecipar aqui. Algumas coisas que já estão no nosso planejamento de adicionar, tá? A gente vai adicionar uma parte aqui de saúde e performance, tá? Onde, por exemplo, o seu goleiro tem acesso lá à plataforma, né? Aos dados dele. Você acabou o treino, você utiliza lá o PSE, por exemplo. Então, o teu goleiro lá no celularzinho dele vai entrar na plataforma, vai entrar na aba de saúde e performance, vai botar a data de hoje, vai lá, PSE, vai responder, tá. Ah, estou com dor, não estou com dor, aonde? Nível da dor. Vai tudo lá para você, já vai vir direto para a sua aba de saúde e performance, já vai ter os dados, já vai ter as análises todas, e você vai poder visualizar como é que foi a carga de treino do seu goleiro. Tá? A gente está pensando também como a gente vai colocar a questão de GPS, dados de GPS também. A gente pretende colocar aqui, para você poder ter dados de carga do seu treino bem fidedignos. Tá? O que mais? A gente está pensando, já está planejando para colocar aqui análise de adversário. Então, assim, você vai conseguir botar lá, vou analisar o Ceará contra, sei lá, Flamengo. Aí vou botar lá, aí vou botar os nomes dos jogadores, quem fez gol, aonde fez gol, como fez gol, como bate pênalti, como não bate pênalti, o canto que bate. Então você vai ter toda a tua análise dos adversários. Aí vai estar lá, cliquei Ceará, vai estar tudo que eu registrar. Cliquei Fluminense, vai estar tudo que eu registrar do Fluminense. Tá? Então, é uma coisa. Muitos clubes têm o analista de desempenho para fazer isso, perfeito. Tá? Mas muitos não têm. Então, e às vezes o analista ele às vezes não faz da forma que você quer. Então você vai estar ali na tua plataforma, vai pegar o vídeo, vai colocar lá e vai analisar da forma que você vai achar melhor. E o teu goleiro, na plataforma dele, vai entrar e vai, eu vou jogar contra o Ceará amanhã, deixa eu ver a análise que o treinador de goleiro fez. Pum, entrou lá, vai estar lá no celularzinho dele, no tablet, no computador. Isso são coisas que a gente já tem planejado para implementar, tá? E, cara, eu tenho conversado com muitas pessoas de fora também, né, muitos sul-americanos. Hoje mesmo eu tive uma reunião de 2 horas com um treinador venezuelano do Orlando City. Pô, ele me deu ideias boas também. Ele quer utilizar a plataforma no clube. Ele falou que começa os treinos, né? A pré-temporada semana que vem, já vai começar a utilizar e já vai falar com o clube para que todos os treinadores de goleiros possam estar utilizando também para unificar, né? Para unificar a informação ali. Então, assim, me deu várias ideias boas também, que eu vou filtrar, vou conversar com um rapaz que faz comigo, para ver da melhor forma como que a gente possa fazer. E é isso, cara. Eu peço a vocês também. Vai utilizar a plataforma, me dê feedbacks, me dê a opinião de vocês, que aí é muito importante para que a gente possa, cada vez mais, estar fazendo uma plataforma que atenda a todo mundo e da melhor forma possível para que a gente tenha a evolução dos nossos goleiros na palma da nossa mão. Né? Boa. Bom, Rafa, Leonardo, tem uma pergunta aqui. Após fazer o desenho do treino, pode fazer mudança após salvar? O Saul está perguntando. aí você vai ter que fazer a mudança no GK Studio, tá? Você vem aqui e faz a sua mudança e salva de novo, tá? Você não vai fazer mudança aqui no exercício, não. Aqui é só para botar a nomenclatura. Você vai no teu GK Studio, clicou aqui e faz a mudança que você achar necessária do teu treino, tá bom? Ou desenha de novo, não sei, aí é com cada um, Boa. tá? Tem vários tipos de campo aqui que você pode escolher, né?
Às vezes quer fazer uma coisa mais ampla, então tá bastante completinho aqui, tá bom? Rafa, mais alguma coisa aí? Não, acho que ficou completo. Deixa eu postar aqui, eu mostrar aqui também o meu aqui. Tá, deixa eu tirar aqui para você, então. É bom que eu vou ver a nomenclatura que você está botando aí, que é para eu tirar uma Eu ideia. segui a mesma nomenclatura, né? Que já tá. Cadê o aqui? Vocês estão conseguindo ver aí? Ah, Abriu aí? tá meio embaçado, mas estou conseguindo ver. O meu estava embaçado assim? Não, Ou mas tá- embaçou um pouquinho, mas depois já foi. Depois foi legal. Ah, tá, Foi show. da Ah, internet. agora melhorou, agora melhorou. Isso. Legal. E Então, Rafa, aqui os você, jogos, né? você, Os treinos eu não salvei, mas aí, tipo, temos os goleiros, né? Como você você é falou. um que me pediu para cadastrar meu time, né? Só por Rafael eu já cadastrei em 50. Não, E você é que a gente está utilizando aqui eu e o Eduardo junto, que é o treinador de goleiro do Sub-17. e não tem Aí, problema, eu vou adicionando quanto for e necessário. aí, É bom. aí tem um, tipo, a gente joga muito com equipes aqui regionais, tá? E essas equipes não tem. E aí a gente vai mandando para você aí também, né? Pra gente atualizar. Manda mesmo, porque a ideia é ter o maior número possível Que aí você de não equipe. fica sem o escudo aqui do time, fica Tá sem sem o escudo, objetivo. né? Aí aqui um exemplo do goleiro, né? Como você falou, né? O histórico dos jogos, as análises, né? Aqui é a nota, né? O percentual de defesa dele. Mas isso aí a gente vai dar uma melhorada nisso. Tem, Tem tá um pouco ainda. os jogos aqui, por exemplo, foi o nosso último jogo contra o Brusque, 3-1. Aí tem o vídeo do jogo aqui já também, das ações do goleiro. E você pode, quando você põe o link, Rafa, Sim, o vídeo abre, né? Então você pode estar vendo o jogo e cadastrando as ações ao mesmo tempo, né? sim. Vamos ver aqui o que mais. Aqui é os jogos, né? Que você falou. Aí você pode, pelo campeonato aqui, né? Por exemplo, Campeonato Brasileiro. Aí os jogos que a gente fez aqui no Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí as análises, análise dos jogos, o cartão amarelo, percentual de defesa dos meninos. Rafa, Aqui eu achei que interessante isso aqui, né? Que é o que você marcando o tempo dos gols sofridos. Você sabe, um uhum, exemplo aqui, período que você tem tomado mais gols, né? tá. Rafael, depois deixa eu só, que eu acabei esquecendo, falar das inteligências artificiais que tem na plataforma, tá bom? Sim. Pode continuar, então. E relatórios, né? Relatórios a gente conseguiu fazer legal aqui. Uma das coisas que a gente. Mas a gente ainda vai implementar mais coisas, Rafa, para ficar Mas mais legal. eu gostei muito porque te dá os percentuais de defesa deles, os jogos que ele não sofreu gol. Você tem uma nota média deles. É bem legal essa parte aí. A gente está construindo aqui ainda essa questão, mas a gente já tem os goleiros cadastrados aqui, tanto do sub 15, 17, né? Rafa, aproveita que o seu está aberto, clica nessa inteligência artificial aí do lado direito embaixo, ou a outra. Essa aqui. Vamos lá. Essa inteligência artificial, gente, ela, ela vai te ajudar a, a tudo relacionado à plataforma. O Léo já me falou, pô, mas eu estou em dúvida como é que eu registro um jogo, como é que eu registro um treino, como é que eu registro um goleiro, alguma coisa relacionada à plataforma. Pode fazer essa pergunta a ela e ela vai te responder. Lembrando, você tem que ter créditos, tá? Quando você assina um plano, ele te dá um determinado número de créditos que aí você pode gastar nessa inteligência artificial. Ah, acabou, quero usar mais. Você pode comprar, não tem problema. Ah, eu estou com 10 créditos e aí vira o mês. Aí quando virar o mês, você vai retomar aqueles créditos iniciais. Tá? Essa aí da esquerda, do carinha com o bonezinho, que é o Coach AI, ela é uma inteligência artificial bem mais avançada. Então, ela lê todos os dados da plataforma que você registra, todos, de notas, de tudo,
ele vai ler na plataforma. E aí tem até uns exemplozinhos aí de pergunta, mas você pode perguntar, por exemplo, aqui, ó. Compara o Dudu com o Daniel Luiz em relação a jogo ofensivo. Como é que eu posso, quais são os pontos mais críticos do Daniel Luiz? Se você não quiser, você pode fazer essa pergunta para ela. Lembrando, você vai gastar os seus créditos, né? Você vai perguntar e ela vai te responder. Claro que ela não vai tomar o teu lugar nunca, como eu falei antes, não é para substituir você. Você que está ali diariamente com o teu goleiro, tem um filho com o teu goleiro, você vai saber muito melhor. Mas, de repente, ela pode te ajudar a fazer uma comparação, de repente, pô, me ajude a planejar um treino aqui para o Rodrigo, que está com dificuldade no jogo ofensivo. Ela vai te dar alguns exemplos, aí você vai ver se faz sentido, se não faz sentido. Então, é, o futebol evoluiu, o mundo evoluiu, né? E com isso veio a tecnologia. Então, e por que não utilizar isso a nosso favor, né? Então, a gente colocou essas inteligências artificiais para estar nos ajudando, nos auxiliando de alguma maneira. Tá bom, Rafa? Não, perfeito. E a ideia nossa era essa, né, de a gente promover a plataforma hoje aqui com esse workshop, falar um pouco sobre a importância da análise de desempenho, né, e, e essa parceria que a gente está criando aí, né, para a gente estar fazendo workshops, né, de capacitação como esse, desenvolvimento dos goleiros, e hoje foi uma noite rica aí do que a gente pôde apresentar sobre a plataforma. Se quiser complementar mais, Leonardo, sobre os preços, sobre essas questões aí, né? A parceria que a gente tem também com a Liga. E a gente agradece vocês de terem participado, tivemos a atenção de vocês durante essa aula. A gente vai também fazer o certificado para cada um, vocês vão receber no e-mail, né, do nosso workshop. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo também aqui, a apresentação, onde está mais detalhado aqui para vocês, para que vocês possam também se aprofundar mais nesse assunto aí também. Ok? Quer falar sobre os preços ou... Rafa, primeiro, obrigado aí por mais essa oportunidade. Eu acho que vai ser uma parceria aí a longo prazo, né, cara? Vai Sim, ser muito boa para todo mundo. E, como toda boa parceria, né, quem tiver no grupo lá do WhatsApp, né, que você criou, Rafa, e sim. quem for se cadastrando na liga, vai ter um link, tá? Vai ter um link onde vai poder ter alguns descontos especiais assim para a plataforma. A gente conta hoje com 3 planos: o plano básico, o plano Pro e o plano Elite. O plano básico ele não tem algumas funcionalidades, tá? Como o GK Studio, como você poder editar a sua nomenclatura, tá? Mas nos planos Pro e no plano Elite você tem essas funcionalidades todas. Estou pensando ainda, quando a gente colocar as outras atualizações, em quais planos a gente vai colocar, mas isso a gente vai informando para vocês. E quem tiver interesse, o meu contato tá no grupo, vou botar para vocês lá de novo. Vou enviar o link para esse grupo, tá? E nesse link vocês vão poder fazer o registro, vão ter, se eu não me engano, Rafa, 15 dias, né? 15 dias para poder testar a É, plataforma, mas no plano básico, tá? Se quiser aderir a algum plano antes desses 15 dias, pode ficar à vontade. Se quiser esperar os 15 dias para aderir a algum plano, fica à vontade. Mas façam a partir desse link, porque a partir desse link vocês vão ter os descontos especiais lá que a gente vai colocar em cada plano para vocês. Tá bom? tá ótimo. Neuciro também está aí na sala, Neuciro, treinador de goleiro do Vasco da Esse aí, Gama. esse aí é um cara que me ajuda pra caramba O nessa pessoal aí plataforma. está Meu na sala, alguns cara, aí que José. participaram. Samuel, o Roberto,
Sérgio, mais uma vez aí participando com nós, o Wagner. Pessoal, só tenho que agradecer vocês aí por terem participado conosco aí nesse workshop de hoje. A gente quis trazer um pouco sobre análise de desempenho para vocês, o quanto ela pode ajudar aí no dia a dia, e também trazendo essa ferramenta aí que nos facilita muito no dia a dia aí para a gente ter a gestão dos nossos atletas. Então, pessoal, a gente vai fazer se vocês quiserem fazer o período de teste aí da plataforma, né, Léo? A gente vai mandar o link ali. Aí Vou botar o link em parceria da Liga, vocês vão ter um desconto especial ali em cada plano, uma porcentagem, e aí já ajuda aí a vocês que queiram adquirir esse material aí. A gente vai mandar lá no grupo que a gente criou para esse workshop, né? Aqueles que se inscreveram. E também vocês vão receber um certificado durante a semana aí, por e-mail, aqueles que se inscreveram dessa aula de hoje aí. E lembrando, Rafa, qualquer dúvida sobre o plano ou sobre qualquer funcionalidade da plataforma, pode me mandar mensagem ou no Instagram ou aqui no WhatsApp. Vou deixar o Instagram para vocês, ou no WhatsApp, fica bem à vontade. Vai ser um prazer responder a todos, tá bom? Perfeito. Então a gente agradece aí mais uma vez a participação de todos. A gente vai estar compartilhando com vocês essa aula, ela ficar gravada também. Aí se quiser ter alguma dúvida ali, que quiser voltar, ver o vídeo da aula aí, a gente é importante também, se vocês tiverem interesse. Também a gente pede que compartilhe aí, né, nossas aulas, a Liga, que isso ajuda bastante para, né, a gente ter um engajamento, para a gente poder buscar fazer mais atividades, né, promover o treinamento de goleiros, ajudar na formação dos novos goleiros aí das categorias de base, tá criando oportunidades também para treinadores de goleiros e atletas. Então é muito importante aí também vocês estarem nos ajudando e compartilhando nesse momento aí da Liga aí também. Agradecer a participação de todos e aí um abraço a todos aí. Alguém quiser mandar alguma mensagem, falar aí também, a gente fica aberto aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje. Perfeito? Se tiver alguma dúvida também, pessoal, fica à vontade. Falou, Neuciro. Falou, Samuel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Léo. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí, tá? Um abraço a todos. Valeu. Valeu, Rafa. Abraço a todos aí, boa noite. Obrigado, obrigado. Um abraço.